Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Bom dia, presidente. É uma honra recebê-la aqui novamente no Jornal da Top, apesar de não ser uma boa pauta, né? Falar dessa situação delicada que a Santa Casa vive, mas o nosso público precisa entender um pouco de como é que está essa engrenagem, né? Bom dia. A Santa Casa de Campo Grande, ela agradece, né, o poder aqui estar no Jornal da Top FM. E a população precisa saber o que acontece, porque é o bem indisponível da população, que é a vida. E a Santa Casa, ela está ali para salvar vidas. E eu acho que são situações que acontecem no país inteiro e nós temos que enfrentar. Não podemos deixar de enfrentar essa situação. E um assunto que tem falado, né, que está em toda a mídia, é a questão do contrato que está sem atualização e que isso representa na prática. Olha, o contrato ele está sem atualização porque a Santa Casa de Campo Grande, ela presta serviço para o município, que é o gestor pleno da saúde. E o município, ele recebe verba do governo federal, do governo estadual e faz o contrato com ele, o gestor pleno da saúde. Esse contrato está sem reajuste, sem o equilíbrio econômico-financeiro dele desde 2023. E aí acontecem essas questões, porque a inflação vem, a inflação médica ainda é maior do que a inflação normal, tem os dissídios coletivos e acaba que a instituição ela fica com essas dificuldades. Mas como a vida é um bem disponível, a gestão da Santa Casa é obrigada a pensar sempre no paciente para depois pensar no profissional. E aí acaba atrasando as outras obrigações que não corre risco de morte. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, nós vamos aqui detalhar um pouco mais de como está a questão das vagas, essa questão de negociação junto com o município, com o estado e trazer essas informações que são extremamente importantes para que você entenda o quanto que a Santa Casa vem sofrendo, inclusive, para atender a população com excelência, com qualidade, com profissionais. Afinal, né, presidente, a Santa Casa é o maior e o melhor hospital do Mato Grosso do Sul, é referência. Nós somos o maior número de leitos e temos várias referências, em especial a referência de traumas, e somos o único hoje que pertencemos à rede de urgência e emergência em Campo Grande. Então, nós precisamos ter capacidade de atendimento, porque toda a regulação na urgência e emergência ela vai para a Santa Casa. E hoje nós conversamos aqui com a presidente da Santa Casa, Lir Terra, que está trazendo para nós aí uma reflexão sobre a importância dessa entidade e inclusive a importância também dos órgãos, né, seja a prefeitura, seja o governo do estado, se unirem para fazer uma boa negociação junto à Santa Casa e manter o atendimento à população, né? Inclusive, presidente, houve uma tentativa inclusive de negociação, né, com o município e o estado antes de recorrer à justiça, né? Com certeza, mais de 1 ano e meio, inclusive com a presença do Ministério Público da Saúde, a gente tem trazido dados, entendeu? E para fazer essa negociação. Teve várias vezes que nós estivemos juntos no Ministério Público, como nós não vimos nenhum resultado frutífero e a nossa responsabilidade como contratante é atender. Mas quando chega um ponto que o paciente pode ser prejudicado por falta de insumos e a gente é obrigada a direcionar o atendimento para urgência e emergência, aí é hora da gente procurar um mediador que possa entender a situação.
quais são os serviços que correm risco de serem interrompidos caso não haja essa contratualização? A urgência e emergência nunca é interrompido, ainda que a gente tenha que sacrificar, como já sacrificamos, pagamento dos médicos PJs, suspensão de qualquer outra atividade que é com dinheiro pessoal da Santa Casa, que ela atende na área do privado, que esse recurso é mais para restaurar a instituição, a gente direciona para insumos. Então, a urgência e emergência a gente sempre vai atender. Não tem como você parar, porque na urgência e emergência a pessoa corre risco de morte. E isso daí seria uma omissão de socorro. Agora, as cirurgias programadas, que são aquelas cirurgias que as pessoas não correm risco de morte, essa nós não temos como obrigar os médicos a fazerem, porque eles não estão com salários atrasados, né? E até porque eles estão com os salários atrasados, por quê? Porque o dinheiro deles que está mantendo a instituição aberta. E qual que seria em relação à expectativa da Santa Casa para essa audiência que está marcada, inclusive, para amanhã? Então, amanhã nós temos audiências às 14 horas, nós já balizamos tudo para o juiz, com cálculo, com tudo, e esperamos que o representante do Estado e do município, das secretarias de saúde, estejam lá e entendam a situação da Santa Casa. Hoje nós estamos operando com 2,6 tabelas, porque você divide o valor do dinheiro que você recebe pelos teus procedimentos, dá 2,6 tabelas. Então, nós precisamos subir para perto de 4 tabelas em números redondos, porque outros hospitais que nós fazemos a comparação, eles atuam com muito mais tabelas em razão da produção do que a Santa Casa. Entendi. E aí nós ficamos na expectativa, né, que tanto o governo do estado quanto a Prefeitura Municipal de Campo Grande possam amanhã, junto com a Santa Casa, fazer esse acordo, né, e manter esse atendimento aí à população, que é um anseio da população em especial. A questão é a seguinte, a Santa Casa de Campo Grande é um prestador de serviço e deve prestar o serviço de acordo com aquilo que está no contrato. Só que pela Lei 8080, que rege o SUS, e pela Constituição Federal, tem que ter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para poder prestar o serviço da forma com que está na contratualização. E também tem um decreto do município que fala sobre os reajustes anuais. E como a gente não tem um reajuste desde 2023, eu acredito piamente, porque nós, tanto a Secretaria de Saúde do Estado como do município e a Santa Casa, nós estamos fazendo a mesma coisa, salvando vidas. Então, nós somos parceiros nessa história. Embora nós sejamos o prestador de serviço, cabe a nós cumprir o contrato, mas desde que ele tenha o equilíbrio econômico e financeiro dele. Mas vamos falar então sobre a campanha Juntos pela Vida? Né? Ah, sim. Vamos falar sobre a campanha Juntos pela Vida, sua contribuição salva e aquilo que eu sempre reforço quando a gente fala sobre a Santa Casa, sobre todas as entidades. Se cada um fazer a sua parte, imagina só, Campo Grande tem quase 1 milhão de habitantes, né? Se pelo menos 300 mil habitantes doasse R$10 para a Santa Casa, faria uma super diferença nessa campanha Juntos pela Vida, né? Então, essa campanha Juntos pela Vida, ela aconteceu justamente porque nós nos descapitalizamos com as nossas verbas privadas e precisava continuar a reforma do pronto-socorro. Já entregamos 1/3, está funcionando esse 1/3 do pronto-socorro. Ele tem todas as RDCs, tudo aquilo que é exigido pela vigilância sanitária, está 100% tranquilo. Acontece que nós não podemos parar o atendimento. Então, agora nós estamos nos programando para iniciar mais 1/3, que daí vai ser 2/3. Porque as pessoas às vezes perguntam, por que não reforma tudo? Porque você tem que colocar o paciente em outra localidade, você tem horário de funcionamento que você pode ser mais... Você não tem como fazer muito rápido, porque você está atendendo e está fazendo a reforma. E isso não é fácil. E como a Santa Casa vem enfrentando essa dificuldade, usando os recursos dela de outra área
para ajudar na assistência, nós lançamos essa campanha, informamos o Ministério Público, tem uma conta própria. Até segunda-feira que vem, até no máximo, nós vamos estar prestando conta dessa primeira fase, com nota fiscal, com tudo. E aí já iniciamos a arrecadação para a segunda fase, que continua Juntos pela Vida, @cgsantacasa.org.br. E a doação é bem-vinda, nós prestamos conta para o Ministério Público da Saúde e todo o desembolso é único e exclusivamente para a reforma dessa segunda fase, né? Que precisamos atender bem o paciente, né? E também os colaboradores que trabalham ali têm que trabalhar com segurança. Hoje, na primeira fase, nós já temos pressão negativa, purificador de ar, entendeu? Bancadas próprias, as pessoas bem acomodadas, com ar refrigerado, que não tinha antes, mas agora está tudo ok. É isso aí, faça a sua parte também e nós vamos inclusive aqui tá postando nas nossas mídias sociais a campanha Juntos pela Vida, contribuindo com essa entidade que trabalha dia, noite, faça sol, faça chuva, para salvar vidas, para cuidar de mim, para cuidar de você, para cuidar dos nossos familiares. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. A Santa Casa de Campo Grande tem muita transparência, nós estamos de portas abertas, estamos procurando fazer o melhor para a população. Na realidade, nós, da equipe Por Amor à Santa Casa, estamos devolvendo um pouquinho do muito que nós recebemos durante toda a nossa vida. A instituição é filantrópica, a diretoria corporativa não recebe para estar ali, muito pelo contrário, nós contribuímos com a instituição, mas nós sabemos que é necessário, temos consciência disso. Então, que nós possamos todos contribuir com as pessoas menos favorecidas que usam o Sistema Único de Saúde e que elas possam ser atendidas com muita humanidade. Então, vamos contribuir com a Santa Casa de Campo Grande para que nós possamos prestar um serviço de atendimento qualificado para os moradores de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, presidente. E assim nós conversamos hoje com a Alir Terra, que é presidente da Santa Casa de Campo Grande. É uma honra sempre recebê-los aqui. Sempre que precisar, conte com a gente. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.